Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus? Vamos orar. Santo Deus, querido Pai, te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estar aqui, Pai amado, te adorando, exaltando o teu nome, te engrandecendo, pois tu mereces toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, Senhor. Senhor, obrigado, Pai amado, porque o Senhor nos sustentou até aqui, Pai, mesmo nós não merecendo, Pai amado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos dá aquilo que merecemos, que é a tua ira, Pai. Pelo contrário, o Senhor nos deu o teu amor, o teu Filho Jesus Cristo, que por amor a nós morreu naquela cruz. Foi tão castigado, foi humilhado. Tudo isso, Senhor, para nos tirar da condenação e nos trazer para a vida, Senhor. Pai, obrigado pela tua misericórdia, Senhor. A tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de estar aqui, Senhor, nos alimentando nossa alma, Pai amado. E que possamos, Senhor, estar concentrados, né, em Ti, Senhor. Que possamos esquecer o mundo lá fora, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, eu te peço também, Pai, que o Senhor nos ajude, Senhor. Nos use, meu Deus, para ser instrumentos em Tuas mãos, Pai. Para a Tua palavra chegar naqueles lugares que ainda não te conhecem, Senhor. Que possam fazer transformações, Pai amado. Que o Senhor possa ter espíritos, pessoas, adoradores, espíritos em verdade, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por esse devocional que vamos fazer agora, Senhor. E peço, Senhor, que o Senhor possa abrir nossos ouvidos, nos dê entendimento, sabedoria, compreensão, Pai amado, da Tua palavra, meu Deus, dos Teus ensinamentos. Em nome de Jesus, amém. Vamos para o devocional de Spurgeon. E o devocional de hoje é referente a Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9. Vamos ler dos versículos 14 até o 29, ok? Diz assim, uma introdução dessa parte. A cura de um menino. O relato da cura deste menino ensina que, para derrotar as forças do mal, é preciso ter fé, versículo 23, e contar com o poder de Deus através da oração, versículo 29. Essa parte do capítulo 9 inicia assim. Quando eles chegaram perto dos outros discípulos, viram uma grande multidão em volta deles e alguns mestres da lei discutindo com eles.
Quando o povo viu Jesus, todos ficaram admirados e correram logo para o cumprimentarem. Jesus perguntou aos discípulos: O que é que vocês estão discutindo com eles? Um homem que estava na multidão respondeu: Mestre, eu trouxe o meu filho para o Senhor, porque ele está dominado por um espírito mau e não pode falar. Sempre que o espírito ataca o meu filho, joga-o no chão e ele começa a espumar e a ranger os dentes. E ele está ficando cada vez mais fraco. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: Gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino aqui. Quando o levaram, o espírito viu Jesus e sacudiu com força o menino. Ele caiu e começou a rolar no chão, espumando pela boca. Aí Jesus perguntou ao pai: Quanto tempo faz que o seu filho está assim? O pai respondeu: Ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o espírito o joga no fogo e na água para matá-lo. Mas, se o Senhor pode, então nos ajude. Tenha pena de nós. Jesus respondeu: Se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Então o pai gritou: Eu tenho fé. Ajuda-me a ter mais fé ainda. Quando Jesus viu que muita gente estava se juntando ao redor dele, ordenou ao espírito mau: Espírito surdo-mudo, saia desse menino e nunca mais entre nele. O espírito gritou, sacudiu o menino e saiu dele, deixando-o como morto. Por isso, todos diziam que ele havia morrido. Mas Jesus pegou o menino pela mão e o ajudou a ficar de pé. Quando Jesus entrou na casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que foi que nós não pudemos expulsar aquele espírito? Jesus respondeu: Este tipo de espírito só pode ser expulso com oração. Vamos para o devocional de Spurgeon. Desesperadamente, o pobre pai frustrado afastou-se dos discípulos e voltou-se para o seu mestre. Seu filho estava na pior condição possível e todos os meios haviam falhado. Mas a pobre criança foi em pouco tempo liberta do maligno, quando o pai, em fé, obedeceu à palavra do Senhor Jesus. Trazei-mo. Os filhos são um dom precioso de Deus, mas com eles vem muita preocupação. Eles podem ser uma grande alegria ou uma grande amargura para os pais. Podem ser cheios com o Espírito de Deus ou possuído pelo espírito maligno. Em todos os casos, a palavra de Deus nos dá uma receita para a cura de todas as suas doenças. Trazei-mo. Que haja mais orações desesperadas por eles, enquanto ainda são bebês. O pecado está presente
que nossas orações comecem a atacá-lo. Nossos clamores por nossas descendência devem preceder os clamores por sua chegada neste mundo de pecado. Nos dias de sua juventude, veremos tristes indícios desse espírito que os emudece e ensurdece, de modo que nem vão orar corretamente ou ouvirão a voz de Deus na alma. Porém, Jesus ainda assim ordena: trazei-mo. Quando forem adultos, poderão chafurdar-se no pecado e, de modo imprudente, voltar-se contra Deus. Nesta hora, quando nosso coração estiver despedaçado, devemos nos lembrar das palavras do grande médico: trazei-mo. Jamais devemos deixar de orar até que deixem de respirar. Nenhum caso está perdido enquanto Jesus estiver vivo. O Senhor, algumas vezes, permite que seu povo seja colocado em uma situação difícil para que possa saber por experiência o quanto precisa dele. Filhos incrédulos, quando nos mostram nossa impotência, em relação à depravação de seu coração, nos levam a correr para o forte em busca de força. Isso é uma grande bênção para nós. Quaisquer que sejam nossas necessidades nesta manhã, deixemos que se tornem a forte corrente que nos carregará até o oceano de amor divino. Jesus pode rapidamente remover nossa tristeza. Ele se deleita em nos consolar. Aproximemo-nos dele enquanto ele aguarda nos encontrar. Amém. Vamos para a leitura em Jó. Jó não, Salmos, na verdade. Salmos 6. Salmo 6. Oração de um enfermo. Uma introdução desses salmos diz assim: súplica de um homem que está para morrer, versículos 4 e 5, e que está sendo perseguido por inimigos, versículos 8 a 10. Primeiro, uma queixa feita a Deus, versículos 1 a 3. Segundo, um pedido para ser salvo da morte, versículos 4 a 5. Terceiro, sofrimento e lágrimas, versículos 6 a 7. Quarto, certeza da resposta divina, versículos 8 a 10. Na tradição cristã, este é o primeiro dos 7 salmos chamados de penitências. Salmo 6, as referências: Salmo 6, Salmos 32, Salmos 38, Salmos 51,
Salmo 102, Salmo 130, Salmo 143. Penitência se refere a penitencial se refere à penitência, que é a tristeza por pecados cometidos, seguida de arrependimento e pedido de perdão. E os salmos iniciam assim: Ó Senhor Deus, não me repreendas quando estiverdes irado. Não me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, pois me sinto fraco. Dai-me saúde, pois o meu corpo está abatido e a minha alma está muito aflita. Ó Deus, quando virás me curar? Vem salvar a minha vida, ó Senhor Deus. Por causa do teu amor, livra-me da morte. Pois no mundo dos mortos não és lembrado, e lá ninguém pode te louvar. Estou cansado de chorar. Todas as noites a minha cama se molha de lágrimas, e o meu choro encharca o travesseiro. Por causa dos meus inimigos, os meus olhos estão inchados de tanto chorar, e quase não posso enxergar. Afaste-se de mim, vocês que fazem o mal. O Senhor Deus me ouve quando choro. Ele me escuta quando peço ajuda e atende às minhas orações. Os meus inimigos ficarão envergonhados e apavorados. Eles fugirão de repente, em completa confusão. Vamos para algumas referências e comentários do Salmo 6. Salmo 6. Título hebraico. Vê a introdução do Salmo 4, versículo 1. Salmo 6, versículo 1. Quando estiveres irado. Referências: Salmos 88, versículo 7 e Jeremias, capítulo 10, versículo 4, o versículo 24. Salmo 6, versículo 3. Quando virás me curar? O salmista havia pedido sua cura, mas não tinha sido atendido. Referências: Salmos 13, versículos 1 a 2. Salmos 6, versículo 5. Ninguém pode te louvar. Naquele tempo, as pessoas criam que os mortos estavam no mundo dos mortos, completamente separados de Deus. Referência: Salmos 88, versículo 11. E Salmos 116, versículos 8 a 9, versículo 15, e Isaías, capítulo 38, versículos 18 a 19. Com a vinda de Cristo, a morte passa a ter outro sentido. Referências: Lucas, capítulo 23, versículo 43. Lucas, capítulo 23, versículo 43. João, capítulo 14, versículos 1 a 3. E 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1
e Filipenses, capítulo 1, versículo 23. Salmos 6, versículo 7. Olhos inchados de tanto chorar. O salmista chora porque os seus inimigos estão dizendo que Deus o abandonou. Referências: Salmos 3, versículo 2, Salmos 22, versículo 8 e Salmos 71, versículo 11. E por fim, Salmos 6, versículo 10. Inimigos. Referência: Salmos 3, versículo 6. E é isso, gente. Salmos 6. Que Deus os abençoe.